Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Tiago. Muito bem-vindo. Estar aqui ao seu lado. Não, bem-vindo. Não sei qual de nós dois tem mais prazer, sinceramente. Porque normalmente people do MPLA aqui... Mas vamos já começar. Ok. Por que os pássaros não batem nas pessoas? Por que os pássaros não batem nas pessoas? Porque estão sempre no ar. Porque têm pena. É verdade. Não há dúvidas que é isso. Vamos fazer aqui um contexto básico. Portanto, militante do MPLA numa célula clandestina em 1973. Isso faz-nos pensar que o MPLA um dia já foi o 15+2? Não, e eu nem me apercebi que já estava dentro da célula. Já. Foi mais ou menos em dezembro, um colega meu, que estudávamos juntos no liceu, e ele já aparentava alguns sinais de revolucionário. Ok. Porque ele já cantava inglês, músicas que na época representavam alguma rebeldia. Ok. E era uma pessoa que falava muito sobre o país. E ele um dia chamou-me para irmos para o quintal do São Domingos. Disse, Venas, vem cá, vamos conversar um bocadinho. E começámos a conversar. Chegou mais um outro, e ficámos os quatro a conversar. E ele ia falando sobre Angola, a necessidade da independência, essa coisa toda. E eu, muito longe de pensar o que é que seria. Só depois de umas semanas é que eu me apercebi que ele fazia parte de uma célula, que era uma célula clandestina, que se reunia no quintal de São Domingos às escondidas, não é? Ou seja, tu não sabias que fazias parte de uma célula clandestina? Nos primeiros dias não me apercebi. Só me apercebi mais tarde, quando ele acabou depois por revelar que estava a trabalhar no sentido de mobilizar as pessoas. Outras pessoas. Porque a independência estava perto. É engraçado, nós também estamos aqui... Na altura, mostrou-me, fez-me lembrar de um maço de cigarro que era SL. Ainda existe hoje? SL, o cigarro era SL. Ele dizia, 75 vamos ser livres, estás a ver? E virava assim, punha 75, né? Ok. Os significados dos escravos. É engraçado, não? E ele acertou, e 75 conseguimos a independência. Maravilha. Mas a pergunta mantém-se. Aquilo assim dava facilmente para passarem por 15+2, porque naquela altura existia um governo implantado, né, que era o governo português. E depois havia os revus, né? Ou seja, nós, só assim mesmo para começar, o MPLA nasceu dos revus, né? Tipo, eram revus. Exato, eram pessoas que eram cidadãos na altura que já manifestavam repúdio à forma em como éramos tratados na nossa própria terra, né? Nice. Havia racismo, havia muita exclusão social. Os brancos, nós chamávamos brancos, isso não é pejorativo, os brancos viviam na baixa, os negros viviam no seco. Exatamente. Portanto, uma diferença muito grande social. E, portanto, isso tudo revoltava. E, para além disso, tínhamos já consciência que o país estava ocupado devidamente por portugueses, que não tinham nada a ver nem com o continente, nem conosco. E, portanto, já tínhamos esse sentimento de necessidade de lutar pela obtenção da independência. Mas também é preciso saber que já em 1960 o Congo já se tinha declarado independente. Então, a influência... Exatamente. Os ares vieram todos para Angola e como movimento de insurgentes assumiram o poder, mas não tomaram. Ou seja, a minha pergunta é, não era mais fácil, não seria melhor para Angola se tivessem tomado o poder ao invés de negociar, uma vez que deu porcaria na mesma? Olha, é uma boa pergunta. No fundo, éramos 3 movimentos. E eu não sei, está aí à espera. Vem uma pergunta também daí. Não tem marca. Portanto, aqui um rol de acontecimentos e de circunstâncias que conduziram até a declaração da independência por parte do nosso Comitê Central. Exatamente.
mas os colonos, portanto, a luta de libertação nacional, que demorou 14 anos, nós temos como ponto de partida o 1961, né? Uhum. E, portanto, só em 1974 é que se fez o cessar-fogo, o acordo com os portugueses, no sentido de cessar-fogo. Exato. Nós e os portugueses. E daí para frente começou um ciclo de negociações, quer entre os movimentos, quer com os portugueses, no sentido de se passar a independência efetivamente. Mas não se esqueça que houve antes, no dia 25 de abril de 1974, um golpe de Estado em Portugal. Exatamente. Okay? Exatamente. E, portanto, isso também acelerou O processo aqui. o processo, porque na altura já não era Salazar, era Marcelo Caetano. Estavam renitentes, não queriam Exatamente. a independência de Angola, embora que já em Portugal havia um movimento também contrário. Aliás, o Partido Comunista e outros partidos progressistas portugueses lutaram imenso para que Portugal não fosse se apresentar ao mundo de modo tão vergonhoso como sendo a única potência colonial. Na época, exatamente. a Bélgica, a França, etc., já haviam entregue as suas colónias e Portugal insistia que deveria manter Angola sob seus auspícios. Dava jeito. Também Portanto, tomamos o país com legitimidade, não é? Agora. Não, claro que sim. Senão, aliás, tomaram, são tão legítimos, estão 45, 46, não é? Retomamos. Exatamente. Retomamos o retomaram. 46, né? É uma legitimidade. O que é que faz um movimento que, até como estávamos a falar, eram 3 partidos, antecipar ou assumir a independência sozinho, quando eram 3, e de noite? A minha curiosidade é essa. De noite. Niggas, de noite. Bom, estão a fugir o quê? Tinha que ser no primeiro minuto do dia 11, né? E, portanto, é meia-noite. Meia-noite mais 1 minuto. Bom, houve, de facto, uma crispação muito grande, política e militar, entre os 3 movimentos, o MPLA, a FNLA e a UNITA. E, portanto, no meio de todo este imbróglio, em que as potências, eu insisto sempre, as potências estrangeiras tiveram um papel influenciador negativo nessa desunião dos angolanos. Isso tem que ficar claro, não é? Embora que muitos não aceitam essa tese, mas eu continuo a dizer que portanto, estamos a falar aqui da América. Os efeitos da Guerra Fria ainda surtiram no meio de toda essa complexa situação que Angola viveu com os 3 movimentos. Eu, por acaso, tive o privilégio em 1964, no dia 8 de novembro, trabalhar intensamente com os meus camaradas, com alguns ativistas já na altura, algumas pessoas mais lúcidas e também algumas pessoas que frequentavam células clandestinas, para mobilizar o povo de Luanda para recepção da primeira delegação que vinha do Maqui, a primeira recepção do MPLA, da delegação do MPLA. Exatamente. Sabe que é preciso dizer isso, se calhar, aos nossos espectadores. Nós tínhamos, mesmo no regime colonial, havia uma classe de negros, temos que dizer assim, sim, jovens, que tinham já dado passos muito significativos em matéria de escolaridade, de formação e de intelectualidade. Esses foram os que mataram no 27 de maio? Muitos deles morreram no 27 de maio. Eu escapei por um triz. Eu também escapei por um triz. Sim. Havia a tendência de ir buscar mas estudantes. Não ficaste contente, estás a vir aqui outra vez. Pois é. Havia estudantes que estiveram no estrangeiro a estudar e eu na altura estava no estrangeiro. E revelaram-me isso muito mais tarde, que eu também estava na lista para regressar a Angola para prestar contas. Não sei que contas eram, eu nunca tinha feito contas com ninguém e, portanto, não sei que contas eram, mas não seriam nada, seriam mesmo dramáticas, né? Porque naquela altura havia, de facto, uma intolerância muito grande que dizimou milhares de jovens. E esses jovens
que eram jovens da nata intelectual do país. Ok. E eu estava nesse grupo, porque nós já tínhamos o quinto ano, o sétimo ano. Todos os naquela intelectuais que altura. eu conheço nesse país são pobres, assim, tipo meio... Não, é engraçado. Não há aqui um cenário. Eu sou intelectual, mas não, também tenho combo e não sou marimbo. É engraçado que todos estão bem, mas estão bem tipo sobreviventes. Sobreviventes do 27 de maio. É isso. Olha, tem razão até certa medida. Mas deixa-me dizer-lhe que eu estive fora do país 10 anos. Ok, mas não voltou agora? Voltou Não, naquela... voltei em 1988. Ok. Ok, 88. E daí para frente fui acompanhando o desenvolvimento do nosso país, todos esses episódios políticos, militares, etc. Fui acompanhando com muita calma. Acompanhando a distância, né? A distância quando estava lá, mas aqui não. Aqui participei, mas participei de modo que tive depois problemas. Isso eu não tenho escondido a ninguém, porque eu me rebelei. Eu acabei por escrever artigos que eram tomados como rebeldes. Muitos artigos. Devo dizer que escrevi mais de 1000 artigos, mais de 1000. Também quem te manda saber escrever. A pergunta é, estamos a falar nesta altura, é o período do Agostinho Neto do Zé Eduardo ou Zé Eduardo só? Não, eu só tive uma vez com o Agostinho Neto numa reunião, ele convocou-nos para nos dar uma orientação concreta. Zé Eduardo o tempo todo. Que na altura estavam a abandonar o país muitos portugueses e também alguns angolanos que tinham tido um comportamento menos digno durante o período colonial e, portanto, com medo também. Estavam a bazar. Quiseram embarcar, o Porto de Luanda. Exatamente. Sabe que havia bicha de caminhões. Começava no Porto de Luanda e acabava lá em cima no cemitério do Alto das Cruzes, com caminhonetas, caminhões carregadíssimos. A irem embora. É. Então, hoje temos bichas no multicaixa, né? E havia essa tendência de uma grande parte dos quadros técnicos abandonarem o país e Agostinho Neto estava muito preocupado. Eu me lembro quando ele falou conosco e disse-nos que, eu me lembro essa frase lapidar, ele disse, o Porto é a veia por onde circula toda a economia do país e, portanto, vocês têm que estancar isso. E eu peguei em tinta, me lembro, eu tinha na altura 19 anos, por aí, 20, 21, peguei em latas de tinta e escrevi todos os armazéns do Porto, não se vai embora, nós queremos, os portugueses não são nossos inimigos, os inimigos são os colonos, coisas assim desse tipo, né? Viva Pelá, a vitória é certa, viva o povo. E, portanto, fiquei 2 noites inteiras a escrever por todos os armazéns. Hoje chama-se vandalismo. Olha, vandalismo revolucionário. Aquilo foi vandalismo revolucionário. E, portanto, aliás, eu era o coordenador do comitê do partido. Do movimento, na altura ainda não havia partido. Sim, mas aqui a questão é, à noite estavam a fugir o quê? Eram 3 partidos, o que aconteceu? Qual foi o momento chave que vocês disseram, não, vamos vos passar a perna durante 45 anos? Olha, nós não fomos capazes, houve muitas tentativas, em 1962 Agostinho Neto tentou. O próprio Holder Roberto também tentou fazer com que os movimentos, os dois, na altura ainda não existia a UNITA, os dois se entendessem. O Viriato da Cruz, sabe que o Viriato da Cruz chegou a estar no lado da FENELA. Não sei, nem sei se isso está escrito. Vocês estão, a história toda está a passar com vocês. Viriato da Cruz foi quem escreveu o Manifesto do MPLA, em 56. Em 62, 63, depois daquelas confusões que houve lá em Leopoldville, ele acabou depois por criar uma ala. Chamava-se mesmo Ala Viriato da Cruz. E constituiu uma assembleia. Ele chamou aquilo Assembleia Soberana para destituir Agostinho Neto. E houve até uma maca muito grande num sábado e houve luta. Luta pelo poder, quem diria? 70 anos, 50 anos depois, tudo a mesma coisa. Hábitos antigos. A história do movimento e a história de Angola nesses 14 anos é muito abrupta, né? Eu convido a todos os jovens a darem uma vista de olhos
os documentos e a ouvirem os mais velhos. Olha, por acaso está aqui um mais velho chamado Mayembe, um mais velho que fala muito comigo sobre esses momentos, e ele por acaso está cá, ele vive fora. Ok. Se quiserem depois eu dou-vos o contacto dele, para conversarem muito com ele, porque ele tem de facto muita coisa para revelar, para partilhar e infelizmente não vive cá, vive fora. Ok. Aí até uma fotografia que ele tirou com José Eduardo Santos e um professor de basquete, e estão assim com uma bola. É uma fotografia que gira muito. Ok. E ele está cá, por acaso, aconselharia os jovens a visitá-lo. Bom, mas dizia, nós tivemos essa tentativa várias vezes, e não foi por acaso que Savimbi também saiu, deixou o GRAI e foi criar, em 1966, criou a UNITA, né? E, portanto, e depois continuou-se a tentar unir, mas os movimentos acabaram, as lideranças acabaram por não... Ou seja, estava na cara que não ia dar, vocês nunca iam conseguir se entender, né? Mais uma vez a influência estrangeira também. Havia o maoísmo, aqueles que tinham tendência para apoiar a revolução cultural de Mao, né, de Mao Tse-tung, e havia aqueles que preferiam olhar para a revolução bolchevique de russos, né? Sovietes. Ok, portanto agora havia aqui que não eram duas coisas iguais, embora fosse comunismo, mas não eram. Não, a pergunta que me faz é 40 e 50 e tal anos depois, quem é que vão culpar agora? Né? Porque não, atenção, calma. Você os angolanos são culpados e a direção. Calma. Aqui quando falamos dos angolanos, estamos a falar do povo é o MPLA, e o MPLA é o povo, ou os angolanos, tipo os 30 milhões que vocês contaram mal e porcamente? Olha, quando nós proclamamos a independência, éramos só 8 milhões. Ok. Tanto o MPLA é o povo MPLA. Eram os 8 milhões. Eram 8 milhões. Okay. Agora somos 33 milhões. Ok. Está a 25 milhões. Portanto, que já não é... Olha, isso é muito bom, hein? People lá em casa, só para terem atenção como é que a coisa funciona. As contas são simples. Qual é a semelhança entre uma música romântica e um cardiologista? A música romântica e um cardiologista, aqui há lugar para várias respostas, mas o romantismo ligado ao coração, sim, o romantismo mexe com nossos corações. Ok, ambas tocam o coração, sim senhora. A independência que vocês proclamaram aos 3 pontapés é a que nós temos hoje? Não, de modo nenhum. Nós, quando declaramos a independência, no dia seguinte estávamos a pensar que viéssemos a ter um país, para já, do ponto de vista dos recursos naturais, da posição geográfica, do seu relevo, etc., dos recursos hídricos. Pensávamos que íamos ter um país maravilhoso. Maravilhoso. Não, o país, só para lhe informar, o país continua maravilhoso. A vossa gestão... é só para... Desculpem, é só para lembrar que a vossa gestão desses minerais e todos os mamos é que, né? O país é maravilhoso. Basem só, vai ver como funciona. Assumo, mas temos que ver que no meio de tudo isso todos somos culpados também. Sim. Todos somos culpados. Sim. Porque é culpado aquele que faz e aquele que deixa fazer, ok? Portanto, aqui os angolanos têm que lutar para se reunificarem novamente. Eu costumo dizer que não basta falarmos em reconciliação nacional. Ok. E a reconciliação nacional, do meu ponto de vista, não se faz dessa maneira. Não se sai de uma guerra para fazer uma reconciliação nacional. Isso é impossível. Ok. Você tem que ter sempre um período de desanuviamento político, um período de distensão política, e depois partes para a reconciliação. Nós queimamos essa etapa. Nós queimamos muita coisa. Queimamos essa etapa e, portanto, não teve efeitos nem na economia, nem na política, nem no relacionamento entre as pessoas, na convivência social. Veja que ainda há dias estive a acompanhar pelas redes sociais uma família com crispação,
porque alguém da família foi cantar ou tirou fotografia com alguém O Eduardo do Paim, outro partido. viram? O Eduardo Paim saiu do grupo do WhatsApp porque ele foi cantar numa cena da UNITA. Porque não houve esse período de desanuviamento político e de distensão política. Não houve. Os angolanos não conheceram isso. Por acaso eu Precisamos de ir para lá. Eu lembro, eu imagino os mesmos membros do Eduardo Paim, os mesmos membros da família, quando ele estava na Tuga e mandava os euros para aqui. Eu imagino, mas estou com vocês. A sério mesmo, é burrice, é burrice. Se é para sair, é para sair. Por que acha, primeiro, que a TPA e a TV Zimba ainda não receberam ou convidaram para ouvir as suas ideias? E segundo, no MPLA não estão satisfeitos com a sua ousadia? Ok, vou responder-lhe por partes. Primeiro, eu acho que nós não temos uma comunicação social virada para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento? Sim, não está. Okay. Ela está virada para a política e ela é muito partidarizada. E, portanto, precisamos de libertar a comunicação social. Não, força. Afinal só estavas a limpar as mãos, né? Eu creio que a comunicação é um bem. Hoje em dia, a comunicação tem tanto valor quanto tem o petróleo. Ok. E um país que não tem comunicação social não vai a sítio nenhum. Não consegue. Primeiro, não traz ao de cima os valores, os melhores valores da sociedade. Sim. Não desenvolve. Traz sempre os mesmos. Exatamente. Não desenvolve. Não coloca em concorrência os cérebros. Está sempre virada para um lado, com interesses partidarizados. Tens David Mendes. E portanto, não contribui para o desenvolvimento. É claro que se um dia eu fosse presidente de Angola, a primeira coisa que eu faria era criar uma comunicação social plural, equidistante, profissional e virada para o serviço do desenvolvimento do país. Boa. A segunda era relativamente no MPLA. Portanto, aí está a resposta dada. Exatamente. Né? Por que eu não apareço a dar a minha visão sobre aquilo que seria para mim um bom país? Exatamente. Dar aos meus camaradas. Veja bem, nesse que eu estou a dar, eu estou dentro do MPLA. Exatamente. Não estou a dar essa minha visão alternativa a outros. Estou a dar aos meus camaradas. Exatamente. Que quero fazê-lo junto de uma instituição, de uma estrutura a que pertenço há mais de 48 anos. E não me é dada essa possibilidade. Portanto, como vê, temos aqui um paradoxo. Por um lado, queremos ajudar, mas estamos a prejudicar. Portanto, eu tenho uma visão alternativa e, por isso, me propus a candidatar-me. Uma visão alternativa que já vem sendo trabalhada há muitos anos, mas muitos anos. Aliás, podem consultar os meus escritos, estão na internet, muitos. E, portanto, tem uma visão completamente, não diria, mas muito, substancialmente diferente. Eu tenho uma visão do país completamente distinta daquela que até agora fomos ensaiando, não é? Ok. E, portanto, creio que essa oportunidade, se me for dada, de apresentá-la aos meus camaradas de partido, será um contributo não só para o MPLA, mas também para o país inteiro. E acho que a comunicação social do Estado não compreendeu isso. Ok. Portanto, imagina, o presidente João Lourenço prometeu 500 mil casas? Não, 250 mil, se calhar, né? É uma coisa mais... esses números redondos não. Ok, tudo bem. Então, e dentro do MPLA, desde o momento que assumiu, e que isso estamos a falar do dia 12 de outubro, desde o dia 12 que assumiu que queria ser candidato à presidência do MPLA, como é que foi os rubuçados e chocolates? Deve ter recebido alguns, não? 2017. Não, portanto, neste momento, desde o momento em que atualmente anunciou que queria ser candidato à presidência do MPLA, como é que foi o comportamento dos seus colegas dentro do MPLA? Não sei, frequenta o Parlamento, como é que... Deixa-me fazer uma revelação, se calhar não seria o melhor local para o fazer, mas estamos a conversar entre irmãos, entre camaradas e compatriotas. A primeira coisa que eu fiz quando João Lourenço foi indicado candidato
em 2016. Ok, 16, sim. Ok? Sim. Eu fiquei 3 semanas a escrever matéria para melhorar e para enriquecer a sua visão sobre obras públicas, uma vez que eu já estava há mais de 30 anos no setor. Escrevi bastante matéria sobre obras públicas e ofereci. Boa. Foi em 2016. 2017. Leu? Não sabemos. Acho que sim. Epá, não sei, a menos que lá tivesse o bairro dos Ministros. Acho que sim, mas não escrevi só sobre obras públicas e engenharia, escrevi também sobre a gestão da cidade de Luanda. Ok. Portanto, são 2 pequenos livros. E, portanto, eu creio que a incompreensão a que fui submetido por alguns dos meus camaradas, incompreensão, tem a ver com a educação política, democrática. Autocensura. Nós não temos essa cultura democrática. Há 46 anos que nós... É uma vergonha, é uma vergonha. Não falem nada. Mas é mesmo o país. O país, é claro que isso também se reflete a partir dos partidos, né? Os partidos que são aqueles que dão exemplo de democraticidade. Exatamente. E, portanto, nós não temos ainda esse estágio desenvolvido de democracia interna no MPLA. Yeah. Nós começamos a fazer esse exercício em 2016, 17. Exato, e deu o que deu. E deu o que deu. Com o nosso 7º Congresso. E deu o que deu. Congresso ordinário, Congresso extraordinário. Isabel basou, Zeno entrou, Tizé faculdade. Olha, deu o que deu. Deu o que deu, só um ensaiozito. Ok, se me permite. Por favor. Portanto, nesses 2 congressos, o MPLA fez uma viragem completamente formidável. Ok. Uma viragem grande. E estabeleceu até números. Estabeleceu os critérios para que um militante pudesse ser candidato. Estabeleceu esses critérios, estão lá, são escritos, estão nos estatutos. E agora produzimos um documento que se chama Cadernos de Documentos de Preparação para a Realização do 8º Congresso, também está lá, inequivocamente estabelecidos os critérios para um militante ser candidato e na base de uma avaliação de requisitos, poder então ser considerado candidato. E mais, e neste caderno de documentos há lá inclusive algo que me parece um pouco claro, leal aos princípios, estão nos estatutos, mas que estão lá, diz que o MPLA vai aceitar no mínimo 2 candidaturas. 2, está escrito. No mínimo. Página 42. Está lá escrito. Se quer que lhe diga, é página 42 dos cadernos de documentos para o Congresso. Porque trabalhou neles. Claro. E, portanto, eu não compreendo o porquê que alguns dos meus camaradas estão completamente inconformes com a minha pretensão, porque eu completei todos os requisitos menos um. Os requisitos políticos completei. E qual foi o que não... Pedem, por exemplo, 15 anos de militância. Eu tenho 48. Boa, mas não conta o dobro, é só os 15 é que conta. Ok. Yeah. Portanto, qual é o que falhou? Depois tenho a participação militante, como já lhe disse, comecei em 1974. Nós temos aqui uma questão que correndo a ter riscos. Tirando a Tizé, parece que a pessoa mais batalhadora não é pela o senhor. Olha, já teve muito tempo, eu acho que sim, tendo em conta as vicissitudes, porque passei por defender ideias, algumas delas contra aquilo que fazíamos. Que só em 2017 é que viemos a reconhecer que havia erros que era preciso corrigir e coisas que estavam bem que era preciso melhorar. Okay. Mas eu já tinha visto isso antes. Então se calhar o Zé Eduardo é que escolheu o candidato errado. Talvez. Bom, essa é a sua opinião. Mas eu creio que nós descobrimos uma coisa que eu já tinha descoberto. Eu já tinha descoberto que estávamos a cometer erros gravíssimos. E, aliás, alguns deles ainda cometemos. Ok. Alguns deles ainda estamos a cometer. E, portanto, eu creio que a oportunidade que os órgãos da comunicação social do Estado e privados, como é o vosso caso, essa oportunidade que vocês dão aos militantes do MPLA de se poderem manifestar. Os órgãos da comunicação pública não fazem. Geralmente, quando fazem, são
àqueles nossos camaradas que têm uma linguagem eu não diria de lealdade, de fidelidade. Ok? Nós estamos a trazer para a mídia pública aqueles que têm fidelidade, não estão a trazer aqueles que têm lealdade. E, portanto, aqui é uma grande diferença. E esses nossos camaradas que vão à imprensa pública e não acrescentam nada, apenas repetem. Teus colegas, os nossos camaradas, teus colegas. Teus colegas. Mas nós estamos amanhã, não, mas amanhã vão se cruzar na Assembleia. Boa tarde, colega. Boa tarde, colega. Okay. Não é só para ficar bem claro. Portanto, eu gostaria imenso que os órgãos da comunicação social abrissem a outras vontades e outras visões também. É claro que não vamos andar a degladiar-nos, até porque não se trata de conflito. Eu costumo dizer que cuidado não confundir conflito com confronto. Mas estaria confronto disponível salutar de ideias que vai catapultar o país. Estaria disponível para um debate com o presidente João Lourenço? Estaria disponível para um debate com o presidente João Lourenço? Perfeitamente. É, né? Perfeitamente. Até porque já lhe entregou o que é que ele tem que estudar? Perfeitamente, porque eu gostaria de apresentar a minha ideia. E eu acho que é recíproco. Eu acho que é recíproco. Ele também quer, né? Camarada, ele também está eu não tenho dúvidas que o camarada... Por acaso ele gosta de falar. Nós já percebemos que ele gosta de falar, então... João Lourenço teria todo o interesse em ouvir-me. Ouvir. Não estou a dizer concordar, ouvir. Porque ouvir é uma riqueza. Quando a gente ouve... Mas já é rico. Ele já é rico. Deixa lá. Pô, mais riqueza. Pô, você já foi buscar um empréstimo ainda agora. A pergunta é, qual é o critério que faltou para a candidatura? Não, foi o critério numérico. Assinaturas? Foi o critério numérico que também tenho que dizê-lo aqui, e eu já estou a dizer isso há muito tempo, o meu trabalho foi interrompido pelo próprio partido. Não me deixou concluir. Não me deixou concluir. Chegaste a quantas assinaturas? Não posso dizer porque isso está... Falava com os meus advogados. Com Amanhã vai me dar uma conferência de imprensa e talvez o mandatário vai falar sobre isso. Não perfeito. Não sei se é a altura apropriada, porque estamos a fazer um recurso. Um recurso às estruturas do próprio partido. Ok, estamos a preparar. Se calhar é o que nós precisamos. Nós precisávamos de um homem-bomba lá dentro. Se calhar. Olha, você está-me a levar para uma animação. Eu espero que não descambe numa brincadeira. Estamos a falar sério. Não, estamos a falar mais ou menos. Então, nós estamos a preparar um recurso que tem a ver com uma exposição, uma reclamação ao indeferimento de uma reclamação. Ok. Portanto, foi feita uma reclamação, depois surgiu um dia em diferimento e depois fez uma reclamação em diferimento da reclamação. Estamos agora a trabalhar nisso com advogados renomados, muito fortes. Sérgio Raimundo. Bom, não vou dizer também quem são. Não tem Deixa eles se manifestarem. E eles, portanto, estão a trabalhar nisso, de modo que deram-me esperança. Eles dão sempre. Deram-me esperança de que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nós estamos aqui 45 anos depois, portanto. Como eu dizia há bocado, dirigente da JMP lá em Luanda há muito tempo. Ou seja, no M, tirando a XE, ninguém tem uma carreira mais batalhadora. É autor do livro de fiscalização de obras com 4 edições esgotadas e formou mais de 3.000 alunos. Sim, senhor. Mas até hoje os fiscais só estão a rebocar os carros que estão mal estacionados porque não há estacionamentos, porque a fiscalização não previu. Não é uma Luanda, fiscalização... Qual é o problema de Luanda? Vamos falar de Luanda. A fiscalização que me refiro, que o livro faz alusão, é uma fiscalização relacionada com empreitadas de obras públicas. Sim, eu sei. Porque nós estávamos a confundir. Né? Nós fazemos também. E por isso é que eu fiz o livro. Quando começamos a falar em fiscalização, as pessoas pensavam que era a fiscalização técnica sobre as obras. E o que se estava a passar é que era preciso uma fiscalização sobre as empreitadas das obras públicas, que tinha princípios, regras e técnicas próprias que fui buscar nas leis, né? E portanto pus isso em livro e deixa-me dizer uma coisa: se nós aplicarmos os princípios que eu trouxe no livro, os gastos em obras públicas podem reduzir a metade.
Mas ninguém quer isso, senão São Aníbal Rocha milhões e continua... milhões e milhões de dólares que nós podemos poupar. Poupar? Mas que conversa? Quem é esse senhor para lá? Poupar? Você é gastar, é gastar. Opa, tirem-me deste. Ok. Mas já agora, também fez parte da equipa que fiscalizou o mausoléu? Não. Ou que construiu? Não. Eu, em 1982, fui para a União Soviética, mas antes estava como chefe de departamento de técnico e comecei a aprender russo com russos para fazermos o mausoléu. Ok. E quando fui lá para o morro, havia um morro ali onde está o mausoléu, aquilo era um morro. Uhum. E nós fomos derrubar o morro para ganhar terra ao mar. Ok. E depois saí, fui para a União Soviética, formei-me e regressei e transformei-me e fui nomeado para diretor técnico. Nice. Ok. Já estavas bem encostado, né? Sim, já tinha conhecimento, já falava russo. O russo. Aquilo era com a cooperação russa. Ok. Eu já andava de lado. Oh! Que era, É outro nível. que era um carro para os membros do Comitê Central. É outro nível. E portanto... O meu pai tinha um Lada, será que ele também? E depois tornei-me diretor-geral. Ok. Mas já naquela altura haviam problemas muito sérios a nível da economia, a nível da própria empresa, não havia possibilidades de nós tratarmos o revestimento cá em Angola, tivemos que comprá-lo no estrangeiro. Ok, gastar. E portanto, depois tínhamos lá os diretores, não é? Eu era o diretor-geral. Ok, big Meus boss. colegas. Sim, meus colegas, mas fiquei pouco tempo, de 92 a 94, acho. Duas E, questões. portanto, não fiscalizava, eu era mesmo o diretor-geral, né? E trabalhava em conjunto com as outras instituições. Funcionário público, nós sabemos. Era um funcionário público. Sim, exato. Fazer o quê? E olha, Trabalho. tive ao meu lado um engenheiro que ainda, mês ano passado, cruzei-me com ele depois de muitos anos. Ele foi meu diretor-geral. E cruzei-me com ele e senti muita saudade, porque foi ele quem me impulsionou, um engenheiro magnífico, Ok. engenheiro pisoeiro. E ele foi quem me incutiu esse espírito de batalha, de trabalhador. Era muito exigente comigo, eu era miúdo na altura, né? E portanto, eu devo-lhe muito e eu aproveito essa oportunidade aqui para homenagear o esforço que ele fez. Para todos nós, não só a mim, mas aos outros jovens que na altura seguiam-lhe. Podias ter um acabado... grande engenheiro, nesse momento deve estar também numa outra empresa. Podias ter acabado o vândalo ali a escrever nas paredes por causa do MPLA. Não concluímos. Safote! Você eras presidente... O quê? Não ouvi. Nós não concluímos a obra. A obra foi depois entregue a outras empresas portuguesas. Ok, porque eu ia perguntar se concluíram a tempo, imagina. Fizemos o principal, a estrutura. Ok. Os túneis, as torres, tivemos que fazer ali uma fundação especial para assentar a torre sobre uma fundação, de uma laje de fundação grande, aquilo é uma coisa enorme. Ficamos ali quase um ano inteiro a meter betão. É uma história muito linda. Provavelmente foi aí que começou o vosso amor com o betão, né? Depois rebentaram com a cidade toda. Comemos ali muito betão. Imagina uma torre, aquela torre é de ferro. Pois. É metálica e revestida com um material muito pesado, e altamente denso. A segunda pergunta era essa. Fazia sentido? Havia necessidade? Qual é o propósito? Não, eu creio que houve... Para aquela época estava ajustado aquilo que eram os princípios e as técnicas e as práticas comunistas. Ok. O líder tinha esse tratamento especial. Não é? Veja, na China, o Mao Tse-tung. Pois. Se não fosse o Deng Xiaoping, acabar com o culto da personalidade, imagina, né, como é que seria. Mas então aqui nós tínhamos também essa cultura de o líder ser endeusado, idolatrado, não é? Exato. E isso levou-nos também um pouco a esse exagero, de criarmos ali uma coisa simbólica muito grande. Eu acho que o símbolo devia ser dedicado à independência. A independência, para representar alguma coisa nacional, né? de valor para os angolanos.
Ok? Nós agora, hoje já podemos fazer essa leitura. Naquela altura, se calhar, não tínhamos essa evolução toda, mas hoje já podemos fazer essa leitura. O mausoléu não devia ser um mausoléu, devia ser um monumento dedicado à independência. 500 anos de luta. Você não tem um monumento dedicado à tua independência. Tens o quê? Tens o 1º de maio. Depois tens o mausoléu, que é dedicado a um líder. Não, mas tens o 1º de maio... Portanto, aqui há, sim, essa evolução. Okay. Essa evolução que nós agora podemos fazer esse exercício, mas naquela altura, provavelmente eu não estaria tão correto. Mas nós precisamos de ter uma simbologia do esforço que foi feito, foi dedicado por milhares de angolanos que muitos deram a sua vida. Uhum. Eu gosto muito de falar, por exemplo, de um Adriano Sebastião, de um Virgílio Sotomayor, do Neves Bendinha, tá vendo? Pessoas que deram a sua vida. O Neves Bendinha foi comido por cães. Os cães devoraram. O Virgílio Sotomayor foi fuzilado. O Caçula e o Camolim diz que foram jacarés. Bom, é uma outra circunstância. Pois né? É uma outra circunstância. Somos todos comidos. Mas estamos a falar de heróis. Definitivamente. Heróis. Provavelmente o Camolim e o Caçula poderão um dia vir a receber homenagens. Atenção, isso é importante. Não, definitivamente. A história registrou. Exatamente. Por mais que a gente encubra isso, a história registrou. Assim como registrou a cadeia do Missombo. O que se passou lá? Os jovens têm que saber o que se passou lá. Quem são as pessoas que vieram de lá? O que se passou no 21 de janeiro, no 15 de março, no 4 de fevereiro? Tudo isso são histórias que nós precisamos de dominá-las para percebermos o valor do nosso país, o valor imaterial do nosso país. E isso tem que ter monumentos, tem que ter praças, tem que ter lugares, tem que ter coisas. E há isso, há uma... Honrosos, tem que ser honrosos. Exato. A minha pergunta é, será que há isso, vocês gostam muito de comissão, será que há uma comissão para restituir a história, para lembrar, há alguma coisa dentro do... Tiago, é isso que eu lhe dizia. Nós precisamos de um período de distensão política. Ainda não tivemos. E de desanuviamento do ambiente político nacional para criarmos esses valores, para trazermos ao de cima esses valores, para os angolanos se reencontrarem, para não acontecer aquilo que aconteceu há pouco, disse-me do Arpaim. Exatamente. Para não acontecer isso, precisamos de nos reencontrarmos, unirmos esforços, criarmos sinergias para desenvolver o país. Para não acontecer o que isso que a gente precisa. Para não acontecer o que aconteceu com a Isabel, com a Tizé, com a Zeno. Olha, e tudo são consequências. Exato, né? E depois estávamos aqui a falar da... A própria corrupção é consequência. De quem? Ok. De quem? Não, só porque estávamos a falar da exuberância do mausoléu. A corrupção é consequência de má gestão, mas má gestão também tem as suas bases. Por que é má gestão? E você vai bater na comunicação social. Eu não. Se você começar a ligar isso tudo em cadeia, vai bater na comunicação social. O que a comunicação social fez para combater a corrupção? Posso lhe colocar essa pergunta? Nos 45, você está falando muito de 45 anos. Exatamente. Dá-me só um exemplo do que a comunicação social fez para combater a corrupção. Eu dou 3 exemplos rápidos. Primeiro, eu lembro-me de um jornalista que foi morto. Ele estava a fazer alguma coisa. Depois, eu lembro-me do Semanário Angolense que foi fechado. Eles estavam a fazer alguma coisa. Eu lembro-me do meu pai que já foi censurado. Ele estava a fazer alguma coisa. E lembra-se quando é que saiu o primeiro banquete? Lembra-se quando é que saiu o primeiro banquete? Lembro-me quando é que saiu e lembro-me quando é que o Rafael Marques escreveu, 3 ou 4 anos antes. Não, na comunicação social do Estado, que é a mais poderosa, né? Exatamente. Que abrange o país. Estado é o povo. Pronto. Se houvesse um banquete há 20 anos atrás... Não havia banquete. Demonstrado, depois. Investigado e as pessoas punidas. E depois, se houvesse mais um outro banquete, mais um outro, não teríamos atingido os níveis de corrupção que nós atingimos. Portanto, isso aqui é uma cadeia. É por isso que eu costumo dizer que cuidado não confundir corrupção, combate à corrupção, com combate à impunidade. E nós quando a gente confunde combate à corrupção com combate à impunidade, nós que estamos a falar de prisões e a corrupção não se combate com prisões, nem a gatunagem.
Mas acho que é por isso que o outro não Nem foi o preso. crime. O outro não foi preso, se O calhar crime porque não se já combate perceberam com que... prisões. Combate com o quê? Com educação, antes de mais, moral, ética na governação. Tu tens que ter instituições fortes que tenham poder e soberania e sejam sérias. Justiça. Ok? Justiça. Há dias o Sérgio Raimundo, já agora lembro-me Sim. desse nome porque você citou, Só por causa disse disso. que só aceitaria ser procurador da República se ele tivesse competência para aprender até o próprio chefe do executivo. Está vendo? A corrupção, portanto, o combate à corrupção traz consigo vários fatores. Alguns deles nós deixamos de lado. E, portanto, o combate à corrupção nunca terá sucesso se nós não unirmos todos esses fatores. Eu já falei daí da parte mais educativa, no lado da educação, que começa da criança. De base. A criança tem que ser ensinada assim. Se tu vires uma carteira no chão, pense na dor do indivíduo que perdeu a carteira. Não pense na tua alegria de festejar ter encontrado uma carteira com dinheiro. Mesmo que tiveres fome. A criança tem que ser ensinada assim. Sim. Tá a ver? E começa por aí. E quando tu chegas a governador, quando tu chegas a ministro, tu trazes contigo essa educação e não consegues mexer no dinheiro alheio porque sabes que vai fazer mal a terceiros e podes até pôr em perigo uma geração. Ou 3 ou 4. Começa por aí. Depois tens o problema econômico, que é que vai mitigar as ações de criminalidade econômica, porque tu tens oportunidades, tu não te sentes excluído, tu és parte, tu és pertença desse país e vês que o país tem riqueza suficiente para todos e que todos têm uma oportunidade. E quando tu crias uma economia com esse pendor, com essa abertura, as pessoas estão mais tranquilas, não estão com uma correria frenética para a riqueza, para criar tem estabilidade, fortunas e não sei o quê, porque você tem estabilidade. Os teus filhos podem ir para a escola à vontade. Você não tem necessidade de pedir dinheiro ao aluno por causa de uma prova, e porque esse dinheiro que você depois quer usar para pagar a propina do filho. Exato. E quando é que essa Angola chega? Quando é que essa Angola chega? Desculpe. Quando é que essa Angola chega? Reequacionar, temos que refundar. Nós temos que refundar Angola. É que é mesmo isso, acabar com o MPLA, com a UNITA, com a... Não, vocês têm... Porque não pode ser com os mesmos atores, senão vai dar porcaria outra vez, né? Eu tenho uma visão até essa magnitude. Eu acho que temos que acabar com isso. Temos que começar uma Angola nova. Vou te votar! Eu nem sou do M, vou... Sim, senhor. Desculpem lá. Eu estou assim, é só porque de facto eu acho mesmo que vocês tiveram um papel extremamente importante em determinada hora, mas depois não souberam desenvolver. Eventualmente evoluíram porque o tempo não para, mas não souberam. Eu tenho que reconhecer, embora também diga que dentro do nosso partido temos camaradas que tudo fizeram e têm feito muito. Mas não tem espaço, tal como não têm conseguido. E a culpa é vossa porque não, correlação de forças. Exatamente, é a tal questão. Correlação de forças. Deixa-me dizer uma coisa. Eu há dias disse uma coisa que vou repetir aqui. Mesmo dentro do MPLA temos camaradas antidemocratas. Abertos. Fazem-no. Eles falam. Até falam na rádio. Não. É verdade. Na rádio? Na rádio mesmo. Vão contra os estatutos do MPLA na rádio e dizem mesmo, eu sou contra. E qual é? Não há nenhuma coima por causa de ser de ir contra os estatutos? Devia haver, por isso é que nós temos a Comissão de Disciplina e Auditoria. Diz o nome do responsável. Diz o nome do responsável. Diz o nome do responsável, sobre esse tipo de comportamentos que lesam o espírito estatutário do partido. Não é assim? Quem é o que lesam o espírito estatutário. E esta abertura que se dá, essa libertinagem que se dá à antidemocracia dentro do partido, provoca estragos grandes. Claro que sim. Provoca estragos grandes. O organismo mais importante do MPLA, sabe como é que se chama? Congresso. Foi o Congresso que disse que temos que ter múltiplas candidaturas. Foi o Congresso. E mesmo assim nada. Foi o Congresso que disse que nós temos que ter
múltiplas. Então, se vocês não se obedecem a vocês próprios, quem é que vos garante? Como é que vocês garantem que vão cumprir qualquer mentira, qualquer promessa que nos dizem? Não faz sentido, né? Se nós pensarmos assim. Né? Não, eu creio que estamos a começar, uma era nova, então esse é um processo. Pronto, ainda bem começou em 2017. É claro que antigamente já havia alguma tendência. Havia algumas regras, digamos assim, mas só se evidenciaram de facto e de jure a partir de 2017, a partir do nosso último congresso. Ok. Só que, como é um processo, há de sempre encontrar algum atrito, não é? A minha própria candidatura, a minha manifestação de pretensão de me candidatar ao cargo de presidente do MPLA não foi bem recebida por todos. E houve até camaradas que fizeram marchas contra. Vocês não sabiam? Não! Então... nós aqui as marchas é de apoio ao discurso. Portanto, há aqui ainda essa aprendizagem, vai levar algum tempo, e isso é próprio dos processos novos. Há aqui um período de aprendizagem, de transição, que vamos chegar a um ponto tal que o MPLA, se mantiver os mesmos estatutos, acabará por ser uma força exemplar. Será um exemplo de democracia. Porque os outros partidos, quem diz uma coisa os outros partidos têm estatutos mais rigorosos, mais exigentes que o nosso. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que se o MPLA um dia resolver acordar para a vida e obedecer aos estatutos que ele próprio mandou fazer e mandou aprovar, se um dia acordar e fizer isso, vai ser exemplar. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida, porque os nossos estatutos nesse momento são os mais abertos. Veja, na UNITA, por exemplo, segundo sei, disseram isso, fontes fidedignas. Sempre. Para se ser candidato. O Adalberto é assassino, já sabemos. Para se ser candidato. E agora nós estamos a perceber bem o que se passa internamente na UNITA. Para ser candidato a presidente da UNITA, você precisa de ir buscar 40% de não sei o quê dentro do comitê permanente, qualquer coisa assim. Okay. E depois tens que ser membro de um determinado organismo. No MPLA não. É mais rigoroso. No MPLA, um militante que tenha mais de 15 anos de militância, que tenha uma noção de estratégia, que tenha uma visão de país... Enquanto fala comigo, eu estou a imaginar Continua. Que tenha uma visão de país, que possa enriquecer o partido, que não fuja do programa, das linhas programáticas do partido e que traga algo que acrescente. Até eu já sei. E tenha uma conduta e tal, aqueles requisitos básicos, né? Esse militante, a partir do CAP, atenção, a partir do CAP, pode propor-se a uma candidatura desse nível. E depois é barrado. Não, há tal incompreensão que tem a ver um bocado com o início de um processo. Okay. Sabe o que são processos, né? Sim. Começa, depois ganha velocidade. Nesse processo... Perdão. Velocidade de cruzeiro? Não, o gráfico dos processos geralmente é assim, né? Quem estuda matemática sabe. Vai e depois atinge um nível e depois... Ok. E depois é um ciclo que vai se repetindo, né? Então nós estamos nesse momento, é como uma sinoide, né? Uma curva sinoidal. O que acontece? Sobe, desce, sobe. O que é para si... Nós estamos lá embaixo, estamos a subir. Não, o que é em 46 anos, o que é lá em cima? Estamos a subir, estamos assim. Não. Já percebi que isso é cíclico. Okay. Mas então lá em cima, em algum momento, tiveram lá em cima e já estão a descer e estão a subir outra vez, não? Nós já tivemos, sim, momentos bons, embora muito temporários. Mas já tivemos momentos bons. Quando ela estava... Eu gosto muito da ideia de uma Angola nova a partir de 2017. E, portanto, há novos comportamentos. E a pergunta que eu faço é, ainda relativamente ao mausoléu, na altura se justificar por causa daquela imponência, justifica Sousa José Eduardo voltar para Angola e a TPA não lhe fazer um... Não, de modo nenhum. É aquilo que eu dizia, precisamos de uma nova política de comunicação social. Está na Rádio Solidária todas as quintas. Sim, senhor. Mas as pessoas do MPLA não é na Rádio Luanda.
É porque podem até dizer não tem espaço, mas eles, como suspenderam o Israel, se calhar já tem espaço, tem lá um espaço vazio. Não, é um Qual é a programa Rádio Solidária? técnico, Qual muito é? técnico, é um programa que te fala da engenharia, da infraestruturação do país, que Em fala que dias e a que horas? de obras. É às quintas-feiras, a partir das 7 da manhã. 7 Mas da eu manhã. estou a tentar negociar com a rádio, no sentido de encontrarmos um período mais acessível para as pessoas que vão trabalhar, os estudantes, etc. E possam acompanhar esse programa, porque é um programa que eu reputo de muita importância para quem estuda engenharia, para os arquitetos, para os fiscais, até para os economistas. Eu falo muito sobre infraestruturação. Portanto, Eu acho qual que é a a partir daí sintonia? podemos ir buscar um plano Marshall. Qual é a para Angola. sintonia? Qual é a sintonia? É 90.7. 90.7. Zé Eduardo, tu que às vezes ficas em casa, acordas cedo, ouvindo um bocado dos teus colegas. E Mas também- agora interrompi por causa desse meu processo, não é? Estou a candidatar-me e eu acho que tenho pouco tempo para preparar essas lições, mas acho que Mas a depois do Congresso eu retomarei. Mas a candidatura foi. Já passou a altura de apresentar a candidatura? Não, é que é está? assim, o processo é o seguinte. Como é que está esse processo? Primeiro há uma manifestação, uma pretensão. Já existiu? Eu filo, Outubro. pois, eu fila no CAP, Ok. de acordo com os estatutos. E eu fui mais longe. Dei a conhecer ao distrito, dei a conhecer à província Ok. e dei a conhecer à sede nacional. Boa. Pronto, eu cumpri com todas as etapas. Aguardei uma reação, naturalmente, não é? A gente quando escreve tem sempre. Sim, uma E, resposta. portanto, em princípio, não havia nada contra os estatutos e, portanto, continuei o meu trabalho. E fui fazendo o meu trabalho junto dos militantes, na zona onde eu vivo, não é? Ok. Para depois começar, então, o meu processo pelas províncias, no sentido de angariar 2.000 assinaturas. Ok. Pronto, nós começamos bem até, começamos muito bem, mas logo a meio houve uma interrupção. De que forma? Não, houve uma interferência do próprio partido, né? Eu acho que aí fomos injustos para com um militante que sou eu. Oh, põe-te na Portanto, fila. não me foi permitido dar continuidade ao meu trabalho com normalidade. Pronto, mas amanhã... Mas fiz uma reclamação. Pois, então, e amanhã vai ser a reclamação Amanhã do diferimento da reclamação. já vai falar o meu mandatário com mais argumentos técnicos, argumentos Portanto, amanhã mais vamos jurídicos. perceber, Mais jurídicos. amanhã vamos perceber que tipo de fogo o MPLA te queimou. Com que tipo de fogo? Exatamente. Boa. Olha, não é mais. Nem mais, Você né? resumiu bem. Né? Já se vai saber. Não, eu resumi bem porque nós estamos todos queimados, né? Só por isso. Mas não sabe se ele vai falar em fogo ou se vai falar em jatos d'água. Ainda Se calhar é mais doloroso. Não sei se fomos Jatos d'água quente. se fomos fazer uma vigília. Portanto, aqui de facto essa mudança. Estamos a sair de argumentos políticos em que eu sou, digamos, o protagonista número 1. E que tenho condições E estamos para... a entrar agora para os argumentos mais técnicos, mais jurídicos, em que o meu mandatário, o Dr. Felisberto Manuel da Costa, é a figura principal. E ele amanhã vai informar aos órgãos da comunicação social. Nós convidamos também os públicos. Não acredito que vão aparecer, né? Não acredito. Mas convidamos. Nós convidamos, escrevemos sempre, mandamos. Tem que fazer às 6. Com toda a gentileza, mandamos. Não, tem que fazer. Eu sou assessor de imprensa nas horas vagas. Tem que fazer a sexta com birra. Põe só maratona do Mão Vena. Ui! Não, deixa-me dar-lhe aqui uma ideia. Não sei se a plateia vai concordar comigo. Eu acho que posso ir procurar alguém que tem tido 10, 15 minutos na TPA, sem fazer nada, mas tem 10, 15 minutos. Vocês conhecem quem é? Eu se calhar vou ter com ele para saber qual é o caminho. Se calhar vai descobrir qual é o caminho. Não. Há um militante que tem acesso, 10, 15 minutos. Direto, né? Eu também sou militante, vou ver se falo com ele. Okay. Dá-me lá aqui a fórmula, como é que a gente consegue aí uns 10, 15 minutos? Se calhar ele vai dizer, não te metes no trabalho do chefe. Você quer ser chefe por quê? Quando for chefe, eu vou te dizer, agora não. Senhoras e senhores, temos aqui, pela primeira vez, não sei se para vocês, mas para mim é definitivamente, primeiro candidato oficial à presidência do MPLA, que não é um indicado pelo Zé Eduardo. António Venâncio. Obrigado.
Público, temos questões, temos dúvidas, temos curiosidades? Não? Eu sabia. Tem sempre um e vai surgir mais, por favor. Não, porque aqui mesmo, isso é uma curiosidade, né? Por favor. Boa noite. Boa noite. Ao auditório, boa noite ao convidado. Pronto, a questão que eu queria lhe colocar é uma bem simples. Nós falamos aqui sobre o combate à corrupção, à impunidade e tudo mais. Mas, pronto, percebi até a uma certa altura que desde que eu tenho acompanhado um bocadinho de longe o seu percurso quanto à candidatura relativamente à presidência do MPLA, e percebi que o senhor começou a ser cancelado desde que a ex-militante e filha do ex-presidente José começou a manifestar o apoio a si publicamente. Nas redes sociais, inclusive eu vi e eu percebi, e que parece que depois desse período começou-se muitas... Porque também ela é uma influencer, né? Agora todo mundo é influencer, ela também é uma influenciadora, né? E parece que as pessoas passaram a conhecê-lo mais e passaram a levar um bocadinho mais a sério as suas pretensões. E percebi então que passou a ser combatido de uma forma mais cerrada, né? E gostava de entender o seguinte: sendo ela a pessoa que é, então nós conhecemos, uma potencial arguída, se o senhor fosse de facto o presidente do país, teria coragem de continuar e, de uma certa forma, puni-la pelos crimes que ela apontado, ou lhe cancelava o processo por apoiar a sua candidatura? Era essa a questão. Muito obrigado. Eu não faço diferença entre os camaradas que são membros do partido, enquanto seu próprio camarada também. Eu sou camarada deles e, portanto, eu tenho lealdade e acho que tenho que atender ao espírito de camaradagem. O que pode criar aqui alguma crispação com a minha camarada militante do partido XE pode ser a nível das ideias. A nível das ideias. Agora, se ela quiser dar algum apoio à minha candidatura para e fê-lo para melhorar o clima de democraticidade interna do MPLA, eu acho que esse apoio é bem-vindo. Aliás, ela até manifestou-se assim. Ela disse que estava a contribuir, a investir para a democracia e não para mim, pessoalmente, até porque o valor que ela deu, como sabem, é meramente simbólico. Agora, do ponto de vista do tratamento que eu tenho que dar, do ponto de vista da convivência que eu tenho que ter com ela, não, são os tribunais. São os tribunais que dizem quem é criminoso, quem não é. Eu não posso ir contra XE, ou contra o João, ou contra o Pedro. João, nem sequer, já te avisaram. Nem sequer eu posso ir contra José Eduardo dos Santos. Eu sei que ele terá cometido erros políticos, terá cometido erros e provavelmente, se calhar, algum desvio de conduta a nível daquilo que é a orientação do partido, provavelmente, mas não posso ser eu a julgar, não. No MPLA existe uma coisa que se chama Comissão de Disciplina e Auditoria, e é ela que trata desses assuntos. E depois temos, a nível do Estado, temos os tribunais. E são os tribunais que fazem. Enquanto isso não se trata, eu sou camarada de todos. Para mim, todos são meus camaradas. E eu tenho essa obrigação de manifestar camaradagem para com todos eles. Quem vai punir o sistema judicial? Se tiverem que ir para a cadeia, pagar pelos erros cometidos e pagar, responsabilizar-se, né? As pessoas têm que assumir a responsabilidade dos seus atos. Sim. E, portanto, se a XE for condenada, ela vai assumir a responsabilidade dos seus atos. Mas tem que ser uma condenação justa. Tem que ser uma condenação justa. Acha que ela foi suspensa? Não pode ser uma condenação seletiva. Acha que ela foi suspensa injustamente, já agora?
Eu não Pelos tenho, factos não que tenho os documentos arrolados, né? Eu sei que ela se manifestava muitas vezes contra determinadas posições que nós tomávamos, mas isso não é motivo para, não sei, não tenho matéria suficiente para classificar a sua suspensão, a sua expulsão. Ok. O que eu posso dizer é que todos nós militantes temos que assumir as responsabilidades dos nossos atos perante uma comissão que se chama de disciplina e auditoria, quando é interno, e quando é externo, perante aquilo que se chama tribunal. Mas os tribunais têm que ser justos, livres, plurais, e têm que se cingir apenas na lei. Temos mais uma questão lá em cima, por favor. Muito obrigado. Primeiro, muito boa noite, Dr. Venâncio, engenheiro Venâncio. Boa noite. O que é que acha do combate à corrupção? A segunda pergunta, se fosse presidente, o que é que faria para mudar o estado lastimável que se encontra o país? Corrupção. A corrupção combate-se pelo menos com 3 eixos. Já disse há pouco, o combate à corrupção passa por uma melhor educação, do ponto de vista moral, cívico e ética governativa. O combate à corrupção passa por conhecermos quem é quem, antes de exercer funções no Estado, funções importantes no Estado. É preciso que a gente conheça quem é quem e, portanto, aqui a educação é um eixo extremamente importante. Temos o segundo eixo, que é o eixo econômico, da economia, e um terceiro eixo, que é o eixo da justiça. Da justiça, mas essa justiça, como dizia há pouco, tem que ser uma justiça assente em instituições que tenham uma credibilidade e que inspirem confiança em todos os atores, aqueles que caíram em falta e aqueles que são os operadores da justiça. Portanto, tem que haver confiança máxima. Se nós não tivermos reunido esses 3 elementos, esses 3 eixos, o combate à corrupção será de improviso. Vai acontecer coisas isoladas aqui, muitas vezes até mediatizadas. Banquete. Portanto, não terá efeitos sobre o próprio fenómeno. Portanto, é um conjunto combinado de várias ações, combinadas de Estado com seriedade, para que o combate tenha sucesso e que as novas gerações possam encontrar o país já com estabilidade. O país tem que ter estabilidade e tem que ter instituições fortes, confiáveis. Aí sim. Veja só, deixa-me fazer-lhe aqui essa observação. Um banco comercial qualquer, se toda a gente souber que este banco tem um sistema de vigilância dos mais apurados, detetores de movimentos estranhos, tiver tudo montado, muito dificilmente as pessoas se arriscarão a violar o banco para se apoderarem dos bens que o banco detém. Mas se o banco For o BNA. Se a chave do cofre do banco estiver em cima da mesa, as pessoas levam o dinheiro. Ou seja, é preciso que... E os países são assim também. Yeah. Os países são mais ou menos também assim, do ponto de vista do Tesouro Nacional. É um banco. Se tu não montas as estruturas, as instituições capazes de inibir e de evitar esse assalto, entre aspas, o que vai acontecer é o tal banquete, não é? O tal banquete, ao longo de muitos anos, depois vão aparecer bilionários, milionários, pessoas que brincam com milhões de dólares. Por quê? Porque o banco não tem sistema de alarme, não tem detetores, não tem nada. E, portanto, e às vezes até os próprios que estão dentro do banco Eu ia dizer isso. também têm interesse O diretor é o em guarda. que não haja O diretor é o guarda. não haja grandes fatores de inibição. Mas é claro que no nosso caso provavelmente terá sido resultado
Mais uma vez, eu começo outra vez na comunicação social. Comunicação social, mais uma Mas vez. gestão não. É mesmo Os jornalistas. Não, veja só, nos outros países, o combate à corrupção, quem são os grandes mentores desse combate? Imprensa, não é? Denúncias, investigação, jornalismo de investigação, etc. Isso inibe muito, não é? Para além desse mecanismo mais estrutural, temos depois a ação da sociedade, não é? A sociedade à volta. Os órgãos da comunicação social do Estado, os próprios cidadãos, os órgãos da comunicação social do Estado. as instituições, aquilo que nós chamamos de sociedade civil organizada. Nesse caso estamos a falar das associações socioprofissionais. Ok. Não é? As instituições do ativismo político, portanto, toda essa sociedade a proteger o Tesouro Nacional, nós nunca teríamos essa corrupção como aconteceu nos anos que já lá vão. Ok, mas não vamos esquecer da tua cena, só que uma questão rápida que é, mas então e se a comunicação social pública e privada for controlada por quem business, como é que nós funcionamos? Não pode. Eu não posso com esse tipo de relação entre o poder político e a comunicação social nos moldes em que acontece É uma pornografia, não é? É uma pornografia. Não passa pela cabeça. A primeira coisa que eu faria seria libertar os órgãos da comunicação social do Estado. Temos aqui uma última para eles questão. estarem em serviço de desenvolvimento, como eu disse há poucos. Sim. A segunda pergunta foi... sobre o estado atual do país. O que é a corrupção? Olha, eu aprendi na engenharia, para tu fazeres uma boa obra, para teres uma boa obra, a primeira coisa a fazer é concebê-la. Ter um projeto, ter consigo um projeto bem concebido, porque é 90% do sucesso alcançado. Nós estamos a construir Angola, começamos a construir Angola sem um projeto, ou melhor, até tínhamos um projeto, mas um projeto que depois, em 1991, tivemos que deitá-lo fora. Não serviu. Que era o projeto do monopartidarismo, etc, como sabem, com economia planificada, aquelas coisas todas, não é? E, portanto, em 1992 começamos com o multipartidarismo, que também não nos trouxe ainda um projeto. E deixa-me mesmo dizer, o projeto ainda não está construído, ainda não está feito. Ok. Então, estamos a fazer uma obra, mas é aquilo que eu aprendi na engenharia. Quando você faz uma obra sem projeto, ela então, até vai se levantar, mas vai chegar uma altura tal que você vai dizer, mas essa viga aqui, não, vamos tirar essa viga daqui para aqui. É isso que a gente está a fazer, nós estamos a fazer coisas isoladas. Um programa aqui, um programa ali, depois vem aqui, faz uma obra ali isolada. Portanto, não temos aquilo que eu chamo de plano diretor de grandes obras de engenharia para assentar a base técnica. E é aí onde você vai assentar o desenvolvimento. Então, quer dizer que tens de fazer primeiro o projeto e para depois fazer a obra. E já que não há projeto, não aconselho as pessoas a votarem no MPLA, né? Não, mas o MPLA tem quadros para fazer projetos. Estou aqui, 45 anos, ajudar a fazer esse projeto. Mas depois não dá um espaço. Faz o projeto, depois não dá um espaço, tem que ver o Goza TV. Ok, muito Estou obrigado. aqui para ajudar. Muito boa noite. Boa noite. Eu sou o engenheiro Venâncio. Boa noite. De facto, é um prazer estar aqui, ouvi-lo e vê-lo, não é? A primeira vez que ouvi o senhor foi certamente numa das entrevistas que foi dada na rádio nesse périplo da sua campanha. Então, eu fiquei, de facto, bem, surpreso como é que o militante do MPLA tinha aquele discurso, não é? Portanto, eu cheguei à minha conclusão. Atendendo, conhecendo, até onde eu conheço o MPLA, eu deduzi que talvez fosse uma maionete do MPLA para ludibriar as mentes mais atentas, para nos fazer convencer de que de facto existe democracia no MPLA, não é? Eu deduzi isto. Top. Mas dali eu esperava que a candidatura se concretizasse, não é? Agora, vendo que não concretizou-se até agora, não é? Ainda tenho essa dúvida, mas vamos ver até onde isso vai, né? Se calhar vão me ouvir e vão permitir que haja, assim, essa candidatura efetiva. Mas a minha questão tem um monte de questões, mas vou resumi-la em duas.
A primeira é, de forma honesta, sendo militante do MPLA, o que acha do MPLA como partido e se ainda o MPLA é um partido em que os angolanos possam confiar para resolver os problemas de Angola, não é? E segundo, por que quer ser presidente do MPLA? Acredita que é por essa via que poderá fazer de Angola, não é? Materializar esse pensamento que a gente consegue ouvir do senhor e fazer de Angola um país de facto melhor? Falou das forças que existem dentro do MPLA. Será que é por essa via que vai conseguir mudar mesmo o MPLA? Porque eu posso deduzir, pelo menos o presidente João Lourenço no início convenceu-me até. Mas por algum momento eu acho que ele teve que dançar a música do partido como uma instituição. Será que não vai acontecer também com o senhor? Uhum. Ok, obrigado pela boa referência que me fez logo no início. E tive problemas, não foi fácil. Eu tinha um discurso próprio, um discurso independente, aliás, ainda bem que o confirmou quando me esteve a ouvir na Rádio Nacional. O meu discurso é um discurso que tem a ver com a lealdade a princípios, emocionalmente falando, né? E eu cultivo valores. Meus pais foram muito rigorosos comigo. O meu pai ensinou-me a ler muito. O meu pai era uma das pessoas que mais lia aqui no país. Ele lia quase 2 livros por dia, 3. Nunca parava. E ensinou-me a ler, ensinou-me a pesquisar. E eu tenho esses valores comigo como muito caros. E, portanto, sempre que eu notei que o partido se estava a desviar e que alguma ação, alguma atuação do partido não coincidisse com aquilo que é o nosso programa, aquilo que é o nosso ideário, eu sempre manifestei contra. E tive problemas muito sérios. Eu acabei, pois, por ser afastado da função pública durante 11 anos, sem salários, sem nada. Tiraram-me tudo. E cheguei até, não tenho vergonha de dizer, cheguei a vender em barracas. Na Chicala, tive que abrir uma barraca para sustentar a família, etc, etc. E, portanto, fui excluído, mas sempre fiel ao ideário do partido. Porque eu vi o MPLA, eu não pus a fralda no MPLA, mas peguei-lhe na mão para atravessar a estrada. Está a ver? Desde 1974 que eu tenho o MPLA comigo e acho que o MPLA pode fazer muito melhor. Muita gente que passou pelo MPLA, muita gente que está no MPLA são verdadeiros compatriotas. Não têm tido a oportunidade. Mas se eu um dia fosse presidente do MPLA, se for, eu sei onde eles estão. Sei onde eles estão, posso ir buscá-los. E vamos fazer um verdadeiro MPLA. Um MPLA daquele MPLA que a gente sonhou naquele tempo, né? Com uma visão de país focada completamente para o homem angolano. O angolano. E a mulher, não falei isso. Não, homem enquanto ser. Mulher e homem. E, portanto, eu creio que é por aí que eu me inspiro. Eu me inspiro nisso. Me inspiro numa Angola diferente. Uma Angola irmanada, em que todos nós beneficiamos das nossas riquezas. Esse país tem riqueza infinita. Só de recursos hídricos, nós somos uma potência mundial. Eu há tempo estive a ouvir alguém a falar do UIS e alguém festejava, a dizer, no UIS inauguraram 2 escolas, todo ele satisfeito. Eu disse, olha, no tempo colonial, o UIS alimentava a Angola inteira quase. Portugal, há bairros em Portugal foram construídos com o dinheiro do UIS. Então, só o UIS, eu estou a falar do UIS, para não falar Benguela, Kwanza Norte está cheio de granitos, cheio na Huila, os melhores granitos do mundo, estão na Huila. Temos aqui riqueza que nunca mais acaba. E, portanto, eu acho que o MPLA pode fazer muito melhor. Tem quadros, esses quadros, nem todos eles estão
a luz, Sim, de espaço. não são, alguns até não são aproveitados. Muitos deles negaram bajulação. Aí é onde está o problema. Por que é que nós não temos muitos quadros destacados no partido? E alguns dizem não são conhecidos, né? Dizem não são conhecidos porque não aceitavam bajular. Uma grande parte dos quadros que são conhecidos no nosso partido São bajuladores, sim. tiveram que abraçar a bajulação. E esses não são fiéis, não são leais. Aliás, em 2017, qual foi a primeira coisa que João Lourenço fez? Denunciar a bajulação. Como um dos males que emperrou o desenvolvimento do país. Condenar o nepotismo. Não é assim? Portanto, eu não estou aqui a descobrir a roda. Ele Estou a também dizer não. que nós tivemos muitos camaradas e são muito conhecidos por causa da bajulação. Boa. E muitos dos nossos camaradas não são conhecidos por causa de não aceitarem bajular. Então, esses quadros, essa potencialidade toda me faz acreditar no MPLA. Eles estão aí, podemos ir buscá-los um dia. Eu posso ir buscá-los. E mais, e há alguns dos nossos camaradas que desistiram, simplesmente desistiram. Disseram, pá, eu já fiz tanto esforço, não se consegue, então também vou embarcar na mesma onda. Pá, vou ficar rico, vou fazer o meu negócio e acabou. Pá. O que acontecer, depois aconteceu. Então temos também camaradas nossos que pensam assim. Gosto tanto da vossa alternativa. Vamos construir país. Ou caga nisso, vamos só ser ricos e mandar as miúdas para o Dubai. Eu gosto muito da vossa alternativa. Eu acredito sim no MPLA porque eu conheço muitos camaradas que estiveram comigo na Jota, são membros do Bureau Político, são membros do secretariado do Bureau Político, camaradas que estiveram comigo na União Soviética, eu era chefe deles, eu era vice-presidente dos estudantes na União Soviética, fui às escolas deles, ralhar com eles para estudarem mais, são governadores. Estudaram? São hoje governadores, ministros, são meus amigos. Portanto, eu tenho muita gente no MPLA que eu conheço, que podem dar muito. São camaradas que viveram comigo, conviveram comigo. Eu os conheço. Muitos não fazem mais, porque se calhar não têm essa oportunidade, mas eu os conheço. Estão aí. E conheço não só aqui. Você há pouco disse que eu formei 3.000 alunos. 3.000 alunos. Alguns já são vice-governadores e outros, meus alunos. Então entrando na PGR, vê só. Portanto, eu tenho sim conhecimento. Tenho muito conhecimento do MPLA, muito conhecimento. E há coisas que eu não posso revelar aqui, mas se um dia for obrigado a fazer, hei de fazê-lo. Eu conheço pessoas que vocês nem imaginam. Eu conheço desde jovens, que hoje exercem funções altíssimas. Tenho muitos amigos. Portanto, eu acredito sim que o MPLA pode fazer muito melhor. Pode fazer muito melhor. O que é que é preciso? Um pouco mais de coragem. Alternância. E mais concorrência interna. Mais concorrência interna. Mais disputa no plano das ideias. Ok? Mais competição no plano das ideias, internamente. É isso que a gente precisa. Infelizmente, há mecanismo de bloqueio. Está aqui o meu caso, não é? Eu quero ir discutir, quero ir no Congresso para pôr uma ideia contrária. Nada. Dizer assim, eu tenho uma visão que é assim, assim. Minha visão do país é essa. É isso que eu quero, mas não me deixam. Portanto, há aqui muita capacidade, digamos, que adormecida a nível daquilo que é o MPLA. É claro que os outros partidos também têm as suas capacidades. Mas eu acredito nas capacidades do MPLA, até porque somos camaradas que já experimentamos muitas coisas e que deu errado. E sabemos o que não dá certo. Vocês têm plena noção da porcaria, vocês sabem, né? Ok, eu acho que respondi as suas perguntas. Temos mais tempo para mais uma? Pode ser mais uma. Mais uma. Pode ser mais uma, pode ser. Não, porque... Mas não, vai ser a última, não é? Porque aquela pessoa já tinha... Peço desculpas. Não, aquela pessoa ali no fundo já tinha levantado. Só que acontece? Eu quando perguntei, de facto estavam todos tímidos. E eu sei que só basta o primeiro. É tipo o MPLA, exatamente. Mas, velho, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os convidados. Boa noite, Tiago.
A minha questão centra-se no seguinte: quando se começou a luta pela independência do país e depois formou-se um governo, a intenção era de servir o povo. Depois de algum tempo, esses valores inverteram-se e ganhamos aqui uma cultura de aqueles que supostamente deveriam servir o povo, governadores, até porque eles são conhecidos como servidores públicos, são tidos como figuras chefes, né? São aqueles que passam e exigem que, por exemplo, o cidadão é que tem que lhe tratar como um boss. Eu gostaria muito de saber qual foi a gênese desse comportamento dilacerado e espalhado em tudo que é governo, principalmente no seio do MPLA, onde há culto a uma figura central, digamos assim. Uhum. Valores. Aqui o tema é valores. Que valores cultivamos? Veja, podemos dividir isso em 3 grandes períodos. O período do monopartidarismo, em que havia uma hegemonia total, portanto, e isso geralmente provoca sempre arrogâncias, abuso de poder, excesso de abuso de poder. E, portanto, tivemos aqui um período de 14, 15 anos com essa cultura, entre aspas, de poder, cultura de poder. Eu sou poderoso, sabes com quem estás a falar, não é? Portanto, o Estado não era um Estado de direito democrático, era um Estado-partido. Partido-Estado, Estado-partido. E isso é até 1991, 92, que, como sabem, a guerra também acelerou, foi uma consequência da exclusão também, não é? Da exclusão. E, portanto, em 1992, tentamos construir um outro país. Um país já não de exclusão, de tolerância. Um país democrático, de múltiplas... partidos, de vários partidos. Aceitávamos que a Constituição deveria ser igual para todos. Os angolanos poderiam filiar em qualquer um dos partidos que quisessem, etc. E, portanto, temos aqui uma outra cultura. E depois temos uma terceira, em que, para além de multipartidarismo, precisamos também dos próprios partidos serem democráticos. E é isso que está a começar. Os próprios partidos têm que ser democráticos. E é isso que está a começar agora no MPLA, a partir de 2017, como já vos disse. Estamos a viver uma era nova em que, afinal, é possível uma concorrência interna entre vários cérebros e várias visões. Está difícil, não é? Eu estou a ser uma espécie... Já alguém me disse que eu era uma cobaia. Cobaia, um experimento. Mas pronto, se isso para mim representar um avanço, enfim, vamos aceitar essa condição. Mas, dizia, nós precisamos sim de criar aqui uma nova cultura em que excluímos a ostentação. Se vocês virem bem, os angolanos gostam muito da ostentação, porque foram muitos anos assim. Eu vivi em Cuba 3 anos e meio, não havia ostentação. Fui à União Soviética, vivi lá 6 anos e pouco, não havia ostentação. Quando cheguei a Angola, espantei. Muita ostentação. Fatos caríssimos, dos melhores. Há aqui pessoas que sabem que há pessoas a comer no lixo e passam em frente dessas pessoas com carrões, com fatos vindos não sei de onde. Chamam-se juízes. Até pode acontecer isso, mas o problema é que você tem que ter uma noção do grande sofrimento daquele teu irmão. E é isso que às vezes nos falta. Os valores da generosidade, empatia, da piedade, do amor ao próximo. Não é proibido você ser milionário, não é proibido você usar um fato de $10 mil. Mas sempre que você estiver ao lado de um teu camarada que está a sofrer, comporta-te com espírito de solidariedade. E é isso que nos falta. Nós queremos ostentar, mostrar que temos muito. Veja os carros que... E às vezes se manifestam em coisas mais banais.
há uma bicha de carros e como você tem poder, você põe as sirenes e diz a todo mundo, afastem-se que eu tenho que passar. E ele fica ali, uau, 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 e todo mundo tem que afastar. Portanto, temos ainda esses valores que são praticados à luz do dia, sem vergonha. Portanto, precisamos de aquilo que eu dizia, precisamos de modificar o nosso sistema de ensino e educação. A educação tem que começar cá de baixo. Eu não me arrependo de ter ido a Cuba, viver aqueles momentos de solidariedade entre eles. Aprendi muito, muito, muito. O cubano era capaz de mostrar uma simplicidade tal. Ele tinha conhecimento, era um doutor, era um médico, mas a simplicidade dele, aquilo nos contaminou, no bom sentido. E na União Soviética a mesma coisa. Embora estivessem no seu regime, mas a convivência social entre eles foi uma coisa que me enriqueceu imenso em termos de valores. E eu não aceito isso. Eu não aceito que esteja um camarada nosso, um cidadão, um compatriota meu a sofrer e eu deste lado a fazer ostentação e a não manifestar solidariedade para com o outro. E antes, pelo contrário, há casos até em que as pessoas se riem da pobreza dos outros. Nem se dão conta que eles também são parte do sofrimento deste povo. Senhoras e senhores, António Venâncio. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom e não vou te mentir, se por acaso conseguires passar para a presidência do MPLA, eu prometi que eu nunca mais voto, mas eu só porque vais acabar com o MPLA, eu vou votar no MPLA, uma foda, estou contigo. Senhoras e senhores, estamos aqui para o ano, tem eleições. A menos que o presidente mude ideias, para o ano tem eleições. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, às segundas temos Goza TV. Só para vocês terem noção, próxima semana em princípio vai ser o Pai Grande. Terça-feira temos stand-up comedy, sexta-feira temos stand-up comedy, quartas-feiras é o Só Para Saber e às quintas temos o Goza Fêmea. Esta semana o Goza Fêmea vai receber a Agatha Russell, que é a diretora cessante da Distillery Best, está a ver o The Best, a empresa? Ela está a basar agora, mas é sobre liderança de mulheres, estão todos convidados, portanto estejam à vontade. Muito obrigado mais uma vez, cheguem bem.